Pessoal, mais um jogo em que o Flamengo não consegue manter uma regularidade, sabe? De controle de jogo, de posse de bola, de conseguir aproveitar, pelo menos nesse jogo, as poucas chances que teve para poder fazer o gol. E aí, claro, que a falta do Arrascaeta, ela prejudica o jogo, claro que a falta do Eric Pulgar prejudica o jogo. Você tem que, por exemplo, ter que improvisar o Léo Ortiz no meio de campo, porque o De La Cruz mais uma vez se machucou, né? E aí, cara, é impressionante, falando de forma negativa, como o De La Cruz se machuca. Tudo isso num aglomerado de situações que prejudicaram em muito o Flamengo 0-0. E agora o Palmeiras venceu fora de casa e é líder mais do que nunca. Inclusive, nesse momento, o Flamengo ele pode ser ultrapassado pelo Cruzeiro. A gente está na segunda colocação com 18 pontos. O Cruzeiro, nesse momento, está 0-0, tá? Com 17 pontos e uma vitória faz o Cruzeiro então passar o Flamengo. A situação no Campeonato Brasileiro não é boa, porque agora, nesse momento, o Palmeiras está a 4 pontos de distância do Flamengo. E nesse vídeo eu quero falar sobre esse jogo, mas antes quero convidar você que não é inscrito no canal a clicar aqui embaixo, inscrever-se, deixar o like no vídeo e já comentar aí o que você achou dessa partida de hoje do Flamengo contra o Botafogo. Bom, pessoal, logo quando saiu os relacionados, a gente tomou um espanto que não viu o Arrascaeta. Foi informado que o Flamengo optou por poupar o jogador. E aí entra um questionamento meu aqui. O que é a prioridade do Flamengo na temporada? Porque a gente tem que ter uma prioridade. Ah, são todos os campeonatos? Mentira, não são todos. Já deixou claro que a Libertadores, por exemplo, não é uma prioridade. Ora, se a Libertadores não é, então no mínimo tem que ser o Campeonato Brasileiro, certo? O próximo jogo do Flamengo é contra o Botafogo da Paraíba. O Flamengo venceu o jogo de ida, vai jogar contra esse time que não é demérito algum para ele ser rotulado como time pequeno, e não é descaso da minha parte falar que é um time pequeno, minúsculo. O Flamengo vai enfrentar no Maracanã o Botafogo da Paraíba. Poupa o Arrascaeta nesse jogo. Ah, mas hoje ele tá muito desgastado. Meu irmão, como é que o cara não consegue manter uma sequência de jogos? Ele não joga 90 minutos todas as partidas. Por mais que fosse para ter ele hoje, pelo menos no banco, para entrar no segundo tempo. Mas não dá de abrir mão de um jogador igual o Arrascaeta nessas partidas. Faltou muito hoje no meio de campo do Flamengo. O Everton Araújo, ele, cara, eu não vou dizer que ele fez um jogo ruim, mas não me agradou. Em alguns momentos ele perdeu a bola ali, deixou de passar. Enfim, é novo, vai aprender muito, mas tem que entender essa questão do Flamengo. Poupar o Arrascaeta, assim, eu entendo que poupar ele seria só se realmente ele estava assim num desgaste físico da desgraça, que não dava para ele entrar. E aí é outra coisa. Agora, vamos poupar para ele não ter uma carga maior muscular, pelo amor de Deus. Coloca meio tempo ele. Coloca só o primeiro tempo, tira no segundo, ou ao decorrer do segundo tempo, mas não dá para poupar um jogador desse nível numa partida dessa. Se o Flamengo pensa em conquistar o Campeonato Brasileiro e se o Campeonato Brasileiro é a prioridade do Flamengo. Eu não consigo acreditar, por exemplo, que vai colocar o Arrascaeta de titular no jogo contra o Botafogo da Paraíba. Que, pelo amor de Deus, se o Flamengo não vencer esse jogo, fecha as portas do Flamengo, do CT, do Ninho do Urubu, e manda todo mundo para casa, tá? Não tem condições da gente imaginar empatar com o Botafogo da Paraíba no Maracanã. Sem Arrascaeta com Arrascaeta, tá? O Flamengo é obrigado a ganhar. Poupa o Arrascaeta nesse jogo, mas hoje ele tinha que estar em campo, tá? Enfim, eu tô aqui com as estatísticas do jogo. O Flamengo, em números aqui, foi muito melhor do que o Botafogo. Olha só, chutes, o Flamengo teve 15 contra 8, chutes no gol 3 contra 2, posse de bola o Flamengo teve 60% contra 40 do Botafogo, passes o Flamengo teve 522, enfim, tudo foi mais. Cartão amarelo o Flamengo levou só um, com o Wesley lá no final já do segundo tempo, e o Botafogo levou 5 cartões amarelos. O Flamengo teve 7 escanteios, o Botafogo 3. Aí o Felipe Luiz, ele perdeu, como eu falei, o De La Cruz, aí deu muita falta. A gente não tinha o Pulgar, que faz muita falta também. Não tinha o reserva imediato, que é o Alan. Enfim, o meio de campo do Flamengo realmente hoje estava comprometido. O ataque, ele colocou o Pedro, e o Pedro não foi bem de novo hoje, né? A gente ama o Pedro, eu particularmente sou um grande admirador do trabalho dele, mas ele não foi bem hoje na partida. O Bruno Henrique não foi ruim, ele procurou o jogo, em alguns momentos ele estava fazendo contra-ataque, carregando a bola, vinha voltando para buscar essa bola. Só que o Pedro precisa de alguém para conseguir compactar ali o espaço com ele. Porque ele não é esse jogador de sair
lá de trás, vir buscar a bola, como por exemplo o Gabriel fazia, tá? Não estou dizendo que o Gabriel era melhor que ele, pelo contrário, eu prefiro muito mais o Pedro. Mas o Pedro não tem essa característica, você vê ele morto no jogo, nesse sentido. Porque a bola não chega nele e aí ele não vai criar nada, cara. O jogo sem bola dele não é bom. Ele ainda vai aprimorar isso. Então o Pedro hoje, de novo, não fez uma boa partida. O Felipe Luiz, né, já tinha dito que o físico dele, a preparação física dele não estava de acordo com um dos outros jogadores. Cebolinha não foi bem na partida. Eu gostei, por exemplo, do Léo Ortiz, que saiu ali da zaga, teve que quebrar um galho ali no meio de campo. Gostei da partida dele. Gostei da partida do Alexandro. Eu acho que o Wesley hoje foi melhor, tá, em relação aos últimos jogos dele, que ele está caindo um pouco de nível. O Juninho entra com o Matheus Gonçalves. Não ajudou muita coisa. O Matheus Gonçalves, em determinado momento, eu senti que a torcida, inclusive, estava pressionando demais ele, porque ele estava segurando muita bola. O Juninho teve uma bola esticada e não consegue dominar ela, perde o tempo dela. Tá? Cara, assim, foi um jogo ruim. Não foi o pior dos jogos do Flamengo, porque, por exemplo, contra o Central Córdoba, na fase de grupos, aquele primeiro jogo, foi assim de dar calo nos olhos. Foi um dos piores jogos do Flamengo do ano. Hoje foi um jogo ruim, mas não foi o pior. Nenhum dos piores, pelo menos na minha opinião. Mas não foi um jogo assim da gente encher os olhos. No primeiro tempo foi um pouco melhor. O segundo já caiu muito de produção, já foi começar a melhorar já no final da partida. Os dois times buscando ali a vitória. O Flamengo precisava vencer hoje. O Palmeiras conquistou os 3 pontos fora de casa contra o Red Bull Bragantino. Está à frente do Flamengo, 4 pontos. Então o Flamengo, pelo menos, para recuperar aí a liderança do campeonato, vai precisar de 2 rodadas e depender também de tropeço do Palmeiras. Eu acho que o Felipe Luiz tem muito a corrigir. Vamos ver o que, é que ele vai falar na entrevista, né, na coletiva pós-jogo. E aguardar, porque tem o jogo agora pela Copa do Brasil. Vamos ver o que, é que ele vai fazer nesse jogo, se vai escalar um time misto, que eu acredito que tem que fazer isso. Copa do Brasil é a terceira opção, até então, do planejamento que o Flamengo parecia que ia seguir. O Campeonato Brasileiro, então, do Flamengo está no início. A gente ainda vai para a 10ª rodada. Tem muita coisa para acontecer, mas realmente essas coisas têm que melhorar. Não dá para perder ponto dentro de casa. O Flamengo poderia ter vencido a partida hoje. Se tivesse perdido, não seria nenhum absurdo, porque em nenhum momento parecia que o Flamengo ia ser dominador do Botafogo. No início, sim. Começou o jogo ali, parecia que, caramba, o Flamengo vai para cima de novo. Não rolou, infelizmente. Um empate que não acontece pela transmissão, foi noticiado isso, informado, desde 2017, que Flamengo e Botafogo não terminavam aí em 0-0. Então, 8 anos que isso não aconteceu. Agora o Flamengo vai para o 5º jogo contra o Botafogo como mandante, que o Flamengo não consegue vencer no Campeonato Brasileiro. E vamos tocar o barco para frente, tem muita coisa para melhorar. Isso aqui é Flamengo. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Agradeço você que clicou e ficou até o final. Te convido de novo, se não é inscrito, clica aqui embaixo, inscrever-se, ativa o sino da notificação. Deixa o like no vídeo. Valeu, nação. Até a próxima.